Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Marcos capítulo 2. Que alegria, eu quero agradecer a cada irmão que de uma forma ou de outra nos acolheu aqui durante esses dias. Ontem o Baruch falou algo muito interessante. Está vendo como é que eu estou bom com você hoje à noite? O Baruch falou algo tão interessante ontem, quando ele começou a ministrar. Ele falou assim: eu estou me sentindo tão em casa aqui, que eu já estou dando boas-vindas aos visitantes. Eu estou desse jeito aqui com vocês. Eu estou tão em casa que, se falar, visitante, fica em pé, eu já vou lá, dou um abraço e falo, volte sempre. Nossa igreja é uma bênção. Já me sinto parte dessa família. E Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, ele vai contar uma história sobre uma intervenção, um milagre que Jesus realizou. E o final dessa história é o meu desejo para a vida desta igreja. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você pode repetir esta última expressão comigo? Jamais. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor que, por tua bondade e graça, o Senhor ministre aos nossos corações. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. A história que nós lemos, ela é autoexplicativa. Um homem paralítico é levado por 4 pessoas. Nós costumeiramente falamos que eram 4 amigos, mas o texto necessariamente não disse eram 4 amigos. Até um lugar onde Jesus estava, a casa estava cheia, não tinham como entrar. E eles então sobem até o telhado, abrem um buraco no telhado, e descem um homem por uma roldana, colocam um homem diante de Jesus. O homem recebe perdão de pecados, o homem é curado. E diz a palavra de Deus que o povo começa a glorificar a Deus. E diz assim: olha, nós nunca vimos uma coisa como essa acontecer. E quando eu olho para esse texto, eu percebo rapidamente pelo menos 3 coisas que ocorreram aqui, que são desejos do meu coração para a vida desta igreja. A primeira coisa que me chama a atenção é que a primeira intervenção de Jesus com aquele homem não foi uma intervenção de cura física. Foi uma intervenção espiritual. Jesus enxergava qual era o verdadeiro problema daquele homem. Um certo escritor, ele vai dizer que quando o homem pecou,
ele sofreu 4 alienações, 4 divórcios, 4 separações. Primeiramente, ele se separou de Deus. Depois, ele se separou do seu próximo. Lembra que no início era osso dos meus ossos, carne da minha carne, babá. A mulher mais bonita do mundo também só tinha ela. Era aquela história toda. Quando veio a treta, a culpa é da mulher que tu me deste. Já começou a briga. Ele começa a ter uma crise contra a natureza. Ele agora vai trabalhar, e o seu trabalho não é mais prazeroso, é dali com suor, com dificuldade. Mas ele se divorcia de si, ele fica perdido, e a pergunta de Deus: Adão, onde estás? Eu não entendo essa pergunta como uma pergunta geográfica, eu entendo essa pergunta como uma pergunta existencial. Adão, o que aconteceu com você? Onde é que você estava com a cabeça, doido? E às vezes, irmãos, a gente tem verdadeiros momentos de loucura, que nem a gente se reconhece. O maior problema daquele homem não era a sua paralisia, o maior problema daquele homem era o seu pecado. E Jesus foi diretamente no pecado. E sabe qual é a minha oração? É que aqui seja um lugar aonde pessoas entram aqui e saiam livres do peso, do fardo e da culpa e da condenação do pecado. Mas tem um segundo desejo que eu tenho, que ocorre nesse texto, e que eu espero que ocorra nesse lugar. O texto vai nos dizer que aquele homem ouve a voz do Senhor e pega o seu leito, coloca debaixo do seu braço e vai embora. O leito que durante muito tempo o limitou, o leito que durante muito tempo o aprisionou, agora ele não mais está aprisionado a este leito. Naquela casa foi um lugar onde houve libertação. E sabe qual é a minha oração? É que neste lugar cativos sejam libertos. E a história termina com o povo dizendo assim: nós nunca vimos nada assim. A minha oração é que este lugar seja um lugar aonde coisas inéditas aconteçam. Onde possa se dizer assim: olha o que Deus está fazendo ali. O que Deus fez naquele encontro de oração. O que Deus fez naquele culto. Olha, não perca o próximo culto não, porque Deus está agindo no nosso meio de uma forma como nós nunca vimos antes. Nós estamos vivendo um tempo de comunhão, de amor, de acolhimento, de perdão, de aceitação, como nós nunca vimos antes. Mas eu preciso dizer para mim e para você, que para que essas 3 coisas aconteçam, irmãos, que são boas demais, tem um preço, tudo tem um preço, não tem almoço grátis na vida. Eu, quando eu tinha 9 anos de idade, eu era muito levado. Nível assim, master. Eu quando criança, eu fui diagnosticado com hiperatividade. Só que antes não falava TDAH, era só hiperativo. Fui tratado num instituto de neurologia, me deram um remédio, eu dormia o dia todo. Minha mãe falou: vou acabar com esse negócio, senão esse menino vai virar preguiçoso. E aí, mamãe, excelente terapeuta, mamãe corrigia tudo. Corrigia tudo. Olha, dia desse uma irmã chegou lá na igreja chorando, e eu não diminuo os diagnósticos, por favor, senhores terapeutas, não diminuo. Um dia chegou uma irmã na igreja falando assim: pastor, ore por mim, meu filho tem TOD. Calma, pastor, já estou falando do irmão, não. E aí eu falei: TOD é o quê?
transtorno opositor desafiador. Se eu disser para ele, vai para lá, ele vai para o outro lado. Se eu disser, senta, ele levanta. O menino é terrível. Eu falei, você precisava ter conhecido mamãe. Mamãe era terapeuta. Mamãe curava do TOD, do TDAH, essas coisas todas. Ah, não consegue ler o livro, vai ler. Vai ler, você vai ler. Juíza da vara da infância. Pegava a vara, colocava em cima da mesa e lia, que a gente lia tudo. Até o que não estava escrito a gente conseguia ler. Eu lembro que um dia meu pai falou comigo, eu tinha feito 9 anos. E eu lembrei disso no dia do aniversário da minha filha mais velha, quando ela fez 9 anos. Eu falei, Tirza, eu estou lembrado quando eu fiz 9 anos, seu avô me chamou para conversar e disse assim, Tércio, você está virando um rapaz. Então, a partir de agora, eu não vou mais colocar você de castigo. A partir de hoje, você não vai mais perder passeio. Você não vai mais apanhar. Sua vida vai mudar. Irmãos, se eu não fosse muito batista naquela época, eu ia saltar no espírito, falar em mistério, cair no manto, a coisa ia ser forte. E eu falei, é verdade, pai? Ele falou, é. Você só tem que fazer uma coisa. Eu falei, o que, pai? Me obedecer. Aí minha filha falou, você obedeceu, pai? Falei, você é muito nova para entender essas coisas. Um dia a gente conversa. Eu creio, irmãos, que esse lugar há de ser um lugar onde a necessidade principal da pessoa vai ser tratada, aonde libertação vai ocorrer, aonde coisas inéditas vão ocorrer, mas há um preço a ser pago. Quando eu olho para essa parábola, algumas coisas me chamam a atenção, que eu quero rapidamente deixar com você. Primeira coisa que me chama a atenção nessa parábola, é que esta parábola, este milagre, este texto, diferente dos outros milagres que o Senhor Jesus realizou, ele tem uma peculiaridade. Nesse texto, a única voz que é ouvida é a de Jesus. Se você observar, por exemplo, quando Jesus foi à casa de Jairo, Jairo falou com ele. Na mulher do fluxo de sangue, tem aquela conversaria, quem me tocou? Senhor, todo mundo te toca, todo mundo te aperta. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, tem também um bate-papo. Na multiplicação de pães e peixes, também tem uma conversa antes. Mas aqui neste texto, até o momento em que o homem se levantou, a única voz ouvida foi a voz de Jesus. Isso me aponta para uma coisa. Lugar de coisas inéditas, lugar de libertação, lugar de transformação, é lugar aonde a voz do Senhor Jesus tem primazia. Irmãos, nós precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos crer que a voz do Senhor, ela precisa estar no centro das nossas vidas, no centro das nossas decisões, no centro da nossa igreja, no centro da nossa dinâmica de vida. Tem muita gente bem intencionada na vida, mas falando bobagem por aí. Bem intencionada. Eu tenho um irmão lá na igreja, coitado. Casou com uma mulher braba. Tem mulher braba aqui em Cuiabá não, né, irmão? A mulher dele é braba. Aí um dia ele chegou na igreja triste. Eu falei, o que aconteceu, varão? Falou, pastor, você sabe que fulana não é fácil. Eu falei, eu preciso concordar. E aí eu cheguei no trabalho um dia desse, cabisbaixo, e falei assim, com um colega, estava tendo problemas com ela, e aí esse colega falou assim, lidar com mulher brava é a coisa mais fácil do mundo. Mulher, sim, se você afinar, ela engrossa. Mas se você engrossar, ela afina.
Falei, e aí, varão, o que você fez? Cheguei em casa, ela estava endoidecida. Você fez o quê? Ele falou, aí eu engrossei, pastor. Falei, e? Ela engrossou um pouquinho mais. E você? Engrossei mais. E ela? Engrossou mais ainda. Eu falei, e você? Ele, afinei. Não deu jeito não, pastor. Tem muita gente bem intencionada, mas sem capacidade de nos orientar. É preciso que nós nos lembremos das palavras que foram ditas lá em Deuteronômio capítulo 8 e que foram repetidas por Jesus no deserto, quando ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É preciso, irmãos, que nós tragamos de volta para o centro das nossas vidas o princípio de que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar. É preciso que, mais do que opiniões, mais do que intuições, mais do que sentimento, seja este um lugar onde a voz do Senhor tenha primazia, tenha prioridade, tenha lugar em cada mente e em cada coração. Esse é um milagre. Aonde quem falou em todo o tempo foi Jesus. E às vezes a gente se pergunta, e o que a gente faz, pastor, quando Deus não fala? E aí eu volto a me lembrar da experiência de Jesus no deserto. Quando Jesus estava no deserto, irmãos, a única voz que ele ouviu foi a do diabo. A propósito, a experiência do deserto de Jesus parece muito com a nossa vida, porque ele sai do rio e vai para o deserto, e a vida cristã é mais ou menos assim, rio e deserto. Tempos de frescor, tempos de refrigério, tempos onde você ouve, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, onde a nossa identidade é afirmada, e tempos de deserto, tempos de calor, tempos de escassez. Nenhum de nós vive só no rio, nenhum de nós vive só no deserto. Mas no deserto, a única voz que Jesus ouviu foi a voz do diabo. Como tomar decisões quando a única voz que nós ouvimos é a voz do acusador? Quando Deus não está falando, o que eu faço? Faça como Jesus. Se Deus não estiver falando no momento, tome decisões a partir daquilo que Ele já falou. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Irmãos, a gente vive uma época de tanto invencionismo no mundo evangélico. Tanta pataquada nas igrejas. Tantas coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. E eu acredito firmemente que algo aconteceu nesta casa. Porque houve ali um grupo de pessoas que se assentou. E a voz que foi ouvida foi a voz do Senhor. Mas quando eu olho para esse texto, há uma segunda verdade que me chama a atenção. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que lugar onde coisas inéditas acontecem, o nome do Senhor é glorificado. Lugar onde há libertação. Lugar onde há perdão de pecados. É também um lugar aonde se reúnem pessoas que estão dispostas a romper toda e qualquer dificuldade para levarem outros à presença de Jesus. Irmãos, eles não saíram de casa com a ideia de entrar pelo teto, não. O que eles queriam era botar o homem aos pés de Jesus. Eles poderiam ter chegado ali, poderiam ter falado assim, a casa está cheia, ainda não existem regras de acessibilidade. Então vamos fazer o seguinte, olha, amigo, fizemos o melhor que pudemos.
Mas aqueles homens não descansaram, enquanto não conseguiram levar aquele homem até Jesus. Você não precisa ser chato, nem deve. Mas a sua alma não pode se aquietar, enquanto a sua família não estiver aos pés de Jesus. Você não pode dormir em paz, irmão, sabendo que aquela mulher que está ao seu lado, que você tanto ama, a sua esposa, não conhece a Jesus. E se fechar os olhos, vai passar a eternidade na eterna condenação. Você não pode dormir em paz. Você não pode ficar feliz da vida, alegre, contente. Eu não estou falando para você ficar depressivo, não é isso. Enquanto os seus filhos, filhos que são herança do Senhor, filhos que a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 54:13, todos os vossos filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Você não pode ficar de braços cruzados dizendo, fazer o quê? Cresceu, eu não posso fazer mais nada. Você precisa ter no seu coração uma chama que arda, até que você leve os seus filhos, os seus queridos, os seus amados à presença de Jesus. Aqueles homens olham, não tem jeito, eles falam assim, vão pelo teto. Alguns vão dizer que essa casa era a casa de Pedro. E uma das razões que dizem é porque o próprio Cristo disse que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Eles sobem no telhado de Pedro. Possivelmente, casa de Pedro. O telhado ele era feito com umas ripas de madeira, e no meio, para fazer o rejunte, se colocava um pouquinho de lama, né? Como se fosse casa de estuque. É isso aí mesmo. Como é que é o nome? É tipo um adubo mesmo, que ficava ali, ó, juntinho, uma laminha. Quando eles começaram a abrir espaço no telhado, a sujeira que causou. Agora imagina você fazer isso na casa de Pedro. Irmãos, Pedro, depois de andar 3 anos com Jesus, ainda era brabo, cortou a orelha de um soldado. Agora imagina Pedro no início da caminhada. Que fera não devia ser esse homem. Mas aqueles homens usaram toda a criatividade possível. E criatividade, alguém já disse, que não é você fazer o que ninguém mais faz, porque você tem o que ninguém mais tem, mas é você fazer o que ninguém mais faz, tendo aquilo que todo mundo tem. Eles sobem, eles miram o exato lugar onde Jesus está, afastam o telhado. E com todo cuidado, fazem de tudo para colocar aquele homem diante de Jesus. Irmãos, nós precisamos. A gente entrega muito fácil, irmãos. A gente desiste muito fácil. A minha família não é melhor do que a família de ninguém. Mas eu tenho orado ao Senhor e eu tenho dito, Senhor, vai ser igual naquela história do Egito, nenhuma unha vai ficar. Vai subir todo mundo. Todo mundo aqui vai ser discípulo do Senhor. E quando eu vejo um assim meio atrapalhado, porque são 4, aí eu já começo a falar. E como é que está a missionária? Como é que está o missionário? Mas não vai ficar ninguém. Nós precisamos, irmãos, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance e além das nossas forças. Pedirmos a Deus criatividade para levarmos pessoas a Jesus. O mundo precisa de Jesus, irmãos. As
As pessoas carecem de Jesus. A gente vive num mundo sem esperança. A gente vive num mundo onde todos os índices de depressão, ansiedade, suicídio, aonde as mais variadas fobias estão escalando. E eu não estou dizendo que essas doenças não sejam reais, esses problemas não sejam reais, mas eu estou dizendo que eu e você não podemos ficar de braços cruzados diante de tamanha calamidade. Nós precisamos levar os nossos a Jesus. Irmãos, eu um dia fui levar o meu filho para assistir um jogo do Flamengo na Libertadores. A gente tem muitas virtudes. Uma delas é que eu nasci Flamengo. Ninguém se torna Flamengo, tá? Determinação biológica, segundo estudos de Harvard. E hoje descobri que também ninguém se torna corintiano. Já nasce corintiano. Está lá, foi feito um estudo em Oxford a respeito disso também. Mas eu lembro que eu queria levar meu filho para assistir um jogo da Libertadores comigo. 2019, 2020. Ainda o Flamengo dirigido por Jorge Jesus. Saí de Maceió, fui para o Rio, para conseguir um ingresso. Dificuldade. Eu falo com os meus amigos lá do Rio, pelo amor de Deus, faça o seu filho ser botafoguense, fluminense, porque não está dando mais, não dá. A gente já tem cadastro de reserva para quem quer entrar na torcida. Está cheio. Você com sócio torcedor não entra. Consegui um sócio torcedor de uma amiga, paguei, o nome da amiga, Gabriel, como é que é o nome dela, meu Deus? Gisele. Já tinha reconhecimento facial. E para o meu filho, cartãozinho da Gabriela. Quando eu fui entrando no Maracanã, aí o guarda, e aí, dona Gisele? Eu falei, Gabriela, vem aí. Aí meu filho falou, pô pai, que é isso, pai? E, meu filho, é assim ou não entra? O jogo era 9h30 da noite. 7h30 a gente estava lá, em pé. Março de 2020. Lembra alguma coisa você? O jogo foi na quarta. Na sexta-feira, o governador do Rio fechou tudo. 64 mil pessoas dentro do Maracanã. E eu lá com meu menino. Cheguei 2 horas antes, 2 horas de jogo, mais 1 hora para sair. Em pé. A gente vem para a igreja, irmãos, se ficar 10 minutos a mais, em pé, já começa a reclamar. Verdade seja dita, nós somos mais apaixonados pelos nossos times de futebol do que por Jesus. Pode doer, mas é a verdade. A gente está mais interessado que o menino seja flamenguista, corintiano, palmeirense. Coitado do Pedrinho, vascaíno, irmãos. A gente está mais interessado, às vezes, a gente empreende mais esforço nisso, do que esforço para que os nossos filhos sejam discípulos do Senhor. Quando eu estava no estádio, depois de 5 horas em pé, Deus falou ao meu coração assim, Tércio, você faria isso por mim? E meu filho lá, cantando em dezembro de 81, é quase um hino, tá, irmãos? E eu filmando aquela coisa toda e colocando no Instagram, e o povo de Maceió, pastor, sai daí, começou a pandemia. Eu falei, agora não tem como sair mais não, agora eu já entrei, agora vamos lá. Arriscando vida, saúde, para que o meu filho tivesse uma experiência.
saísse dali mais apaixonado pelo Flamengo. Ah, irmão, se a gente fosse tão apaixonado assim por Jesus. E eu não estou falando de fanatismo, não. Eu não estou falando de gente chata que fica toda hora, vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno. Você bota essa tatuagem para você ver só. Vai, bota. Vai, ouve essa música. Esse aí está tocando lá no paredão do inferno. Ó, os demônios estão tudo assim, dançando lá. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando, irmãos, é que falta em nós uma paixão por vermos os nossos aos pés de Jesus. Mas há uma terceira coisa que aconteceu aqui. Gente movida por fé. Antes de Jesus enxergar o paralítico, o verso de número 5 vai dizer que Jesus contemplou-lhes a fé. Irmãos, a vida cristã é coisa de louco. Porque tem coisa que a gente vai morrer e não vai ver. Mas a gente precisa viver crendo que Deus vai fazer. Irmãos, eu não sei se eu vou ver meus netos. Não sei. Eu não sei se eu vou ver meus bisnetos. Mas eu creio que toda a minha descendência vai estar comigo no céu. Irmãos, o que nos move é certeza daquilo que nós não vemos e convicção daquilo que nós esperamos. E uma igreja, irmãos, que é desprovida de fé, é simplesmente um agrupamento de pessoas debaixo de uma bandeira, na expectativa de que as coisas deem certo. Os irmãos têm um desafio enorme. Acabaram de adquirir uma nova propriedade. E agora vem os novos desafios. Ajustar, finalizar pagamento, deixar de maneira digna. Deixar de tal maneira que o seu filho, na segunda, já comece a falar assim: mamãe, papai, hoje tem igreja? É hoje? Está chegando o dia. Deixar de tal maneira que depois da sua casa, o lugar que o seu filho mais queira estar, é na casa do Senhor. E eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Obra de igreja não é feita com dinheiro. Apesar da gente precisar do dinheiro. Obra de igreja é feita com fé. Uma vez eu conversava com um gerente de banco. E ele falou comigo assim, eu perguntei para ele assim, mas por que vocês falam que igreja se enquadra como negócio de risco? Ele falou, eu vou explicar para o senhor. Meu pai é pastor presbiteriano. Eu vou explicar para o senhor por que igreja é negócio de risco. A gente sabe que funciona porque a gente crê no Deus que cuida de todas as coisas. Mas o mercado não sabe disso não. Primeiro, igreja. Eu estou falando de igreja de Cristo. Eu não estou falando de comércio transvestido de igreja, não. A gente aluga, por exemplo, um prédio. E a gente, na verdade, aluga pela fé. A gente viveu um tempo de pandemia, a igreja fechada. E
por incrível que pareça, foi talvez um dos tempos que as igrejas mais avançaram, mais ajudaram pessoas, mais estiveram realizando a obra social, mais estiveram socorrendo os famintos, não teve conta cortada, nada disso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós cremos num Deus que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. A Bíblia diz em Josué 21:45, nenhuma palavra falhou. De todas as boas palavras que o Senhor Deus dera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Nós precisamos acreditar, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe. E que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Eu quero concluir lembrando meu avô. Quando vovó faleceu, meu avô foi morar lá em casa. Eu ainda era adolescente. E vovô ficou aquilo que à época a gente chamava de esclerosado. Hoje a gente tem outros nomes. Fala que está senil, está com Alzheimer, mas antes fala que está esclerosado, está gaga. Meu avô era um homem profundamente comprometido com Deus. Vovô faleceu no dia que minha mãe completou 50 anos, ele não reconhecia mais ninguém, ele não nos reconhecia, mas até o último dia de vida, vovô recitou um versículo, Salmo 37, verso 25, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe o que o vovô estava dizendo? Deus é fiel. Nesse Deus vale a pena a gente confiar. Meu avô, um homem simples, o nome mais comum do Brasil, José da Silva, José Ribeiro da Silva. Profissão, porteiro, no edifício de gente bacana, lá em Ipanema, no Rio de Janeiro. Vovô recebia o seu salário, sabe qual era a primeira coisa que ele fazia? Saía andando do trabalho, ia até a igreja e deixava o dízimo. Para ele era inadmissível, inegociável, gastar 1 centavo sem antes devolver aquilo que não lhe pertencia. Depois ele ia para casa, encontrava a vovó e iam fazer as compras. Um dia, vovô saiu do trabalho, foi à igreja em Ipanema e ele morava em Braz de Pina, lá no Rio de Janeiro. Se você não sabe aonde é, eu só quero dizer uma coisa para você, creia pela fé, é longe. Vovô pegava um ônibus. Primeiro ele pegava um ônibus até um determinado lugar, outro até outro lugar. Esse primeiro ônibus que ele pegava, dava tanta volta, que eu acho que até aqui na porta da igreja ele passava antes de chegar em Braz de Pina. Vovô um dia pega esse ônibus, vai para casa. E aí, ele chega em casa, o nome da minha avó era Argentina. Hermana. E ele chegou em casa, tomou um cafezinho. E aí, dona Argentina falou assim, Zé, vamos fazer as compras. Ele bota a mão no bolso. Cadê o dinheiro? Salário. E ele falou, Argê, eu acho que quando eu fui entrar no ônibus, meu salário caiu. Ele já tinha dado mais de 1 hora e pouco de ônibus. Minha avó falou, e agora, como é que vai ser esse mês, Zé? Ele falou, eu vou voltar lá. Zé, você pegou esse ônibus 8 da manhã, já são mais de 10 horas. Eu vou voltar lá. Meu avô dizia assim, Deus tem negócio com quem tem negócio com Ele. Ele desceu, pegou o primeiro ônibus, pegou o segundo ônibus, passou aqui na frente. Chegou lá em Copacabana, numa praça, onde ele pegava, onde era o terminal, empapuçado de gente assim. E ele começou a andar.
E ele viu no lugar onde eles costumeiramente ficavam um envelope branquinho, recheadinho. E quando ele olhou o nome dele em cima, José Ribeiro da Silva. Irmãos, nem pisar no envelope pisaram. Que dirá tirar um cruzeiro que era a moeda da época? Porque Deus é fiel. Naquelas quase 4 horas de intervalo, Deus deu ordem aos seus anjos para guardarem. Olha, não deixa nem pisar naquilo que é do meu servo. Deus não mudou. Ele ainda faz isso hoje. Irmãos, uma igreja com fé, com ousadia para levar pessoas a Jesus, e que ouve a palavra do Senhor, experimenta milagres. Eu quero dizer um negócio para vocês. Eu acredito, irmãos, que para a glória do nome do Senhor Jesus, os irmãos vão entrar numa estação de transbordar. 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 E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não quero mais a superficialidade. Eu disse hoje pela manhã, o raso não me cabe mais. Eu, esse ano, completei 51 anos de idade. Aí você pode fazer assim, como eu aprendi com o Baruch. Hoje eu estou só levantando você. Ele sempre falou, né? Quando eu falar uma coisa, eu digo obrigado. Então, quando eu falar assim, que eu fiz 51 anos, aí vocês podem responder assim, nem parece, tá bom? Então, tem que ser espontâneo. Agora, no último dia 8 de março, eu completei 51 anos. Vocês são um amor de igreja. Isso aqui nem é gente, é anjo, é ovelha, ó. E eu tenho uma convicção no meu coração, irmãos. É possível que eu tenha mais passado que futuro. Eu não sei se eu vou viver outros 51 anos. Minha mãe faleceu aos 86. Papai está caminhando para os 87. Então, minha bisavó morreu com 92. Todo mundo da minha família morre em tenra idade. Todo mundo novinho. Eu não sei se eu vivo mais 51 anos. Então, na minha cabeça, eu estou assim, no meio da piscina. Ou melhor, eu já passei do meio da piscina. E eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo. Eu quero viver de forma intencional para o Senhor. Eu quero que a minha vida reflita a glória de Deus. Eu quero, sabe, que a igreja que eu pastoreio reflita a glória de Deus. Eu não quero perder tempo. Durante alguns anos eu trabalhei fazendo capelania com times de futebol. Acompanhei alguns times, sempre que eles iam às vezes fazer culto, jogar lá em Alagoas, eu ia fazer culto na concentração. E eu lembro que um dia eu fui fazer um culto no América Mineiro. E aí, eu fiz o culto. E quando terminou o jogo,
Um jogador que era um amigo falou assim: pastor, depois do culto a gente faz outro culto para agradecer a Deus, ou pela vitória ou pela derrota, pelo simples fato de estarmos empregados, de estarmos vivos, de não termos nos lesionado. A gente faz um culto para agradecer. O senhor não quer ir lá orar com a gente, não? Irmão, esse é o tipo de convite que como é que o pastor vai dizer que não vai orar? Eu não queria, mas eu fui. 11 horas da noite começou a oração. E toma oração, e toma oração, e toma oração, e toma oração. E meia-noite, 1 hora, e eu primeiro estava ajoelhado, depois eu estava sentado, teve uma hora que eu queria deitar, eu não aguentava mais, até que um negão, um zagueiro, sabe, um monstro, começou a falar assim: Deus! A voz dele era assim. Falei, imagina esse cara marcando como deve ser. Não vem pra cá não, não vem pra cá não. Ele, Deus! Um dia nós vamos estar no céu contigo. E aí, eu não vou mais precisar pregar o evangelho. Aí eu não vou mais precisar ofertar. Aí eu não vou mais precisar testemunhar. Eu só tenho essa vida, eu só tenho essa oportunidade. Então Deus, não me deixa desperdiçar. É uma vez só, irmãos. Quando é uma vez só, não tem aquela história de ou erra ou acerta. Ou acerta, ou acerta. Ou vive para Deus, ou não vive para Ele. E eu quero, nesse final, essa última palavra aqui com os irmãos, dessa vez, quando falo dessa vez, já estou me convidando para voltar. Não sou bobo. Eu quero dizer aos irmãos que é uma oportunidade única. Enquanto nós estivermos vivos e tivermos forças, vamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Aonde você estiver, fazendo o que for, faça como que para o Senhor. Quero chamar o pastor Júnior. Vem cá, pastor. Fica aqui do meu lado. Não precisa dar o microfone para ele agora, não. Tem que ser eficiência. Pastor, eu queria que o irmão fizesse assim, ó. Eu sei que você é um atleta, fica aí com os... Irmãos, eu sei que essa igreja tem uma equipe pastoral que tem me impressionado. Eu louvo a Deus pela vida dos outros pastores que estão aqui. Eu louvo a Deus pela disponibilidade dos irmãos que estão aqui. Mas eu sei de uma coisa também. Esse aqui é o pastor Júnior. Ele é o anjo da igreja. Usando a expressão que Cristo usou em Apocalipse. Ele responde pela igreja. Ele está aqui como pastor titular há 20 anos. Quase 20 anos. E não pense os irmãos que é fácil, não. É muita luta, dificuldade. Irmãos, sabe uma das coisas mais difíceis para o pastor? Quando a gente perde uma ovelha. Às vezes uma ovelha que a gente ama tanto e o Senhor, sem aviso prévio, leva para a glória. Às vezes quando a gente está no meio da nossa dor e a gente tem que consolar o outro. Isso cansa. Está cansado do braço aí, pastor? Não abaixa não. O braço dele está cansado. Você vai fazer o quê?
Tem mais alguém que pode fazer isso? Melhorou, pastor? Vem aqui os outros pastores. O braço deles também cansa. Vem as esposas aqui também. Pode, eu vou o seguinte, ó. Cada pastor aqui de um lado aqui abre o braço aqui, ó. Pode vir para cá, pastor. Pastor e do lado da esposa aqui com o braço aberto aqui, ó. Pastor e a esposa. Ô irmã, vai levantar o braço também. E cadê as irmãs que vão sustentar os braços dessas mulheres? Eu, um dia desses, vi uma pessoa falando um negócio que eu achei muito interessante. Que algo é leve ou pesado, ou a nossa consciência de fardo está muito associada ao tempo que a gente carrega. Um copinho plástico, 50 ml, com água, é leve. Mas passa um dia inteiro assim. No final do dia, teu braço está arrebentado. O problema não é o peso do copo, é o tempo que você está segurando. Esses homens e essas mulheres, irmãos, sem nenhum vitimismo, sem nenhum mimimi, seguram fardos. E eles não podem segurar sozinhos. Não dá para todo mundo vir aqui. Mas se daí do seu lugar você está querendo dizer assim, pastor, irmã fulano, Thierry, equipe pastoral, eu estou aqui para segurar os seus braços. Fique em pé no seu lugar. Agora, fica diante de Deus. E aí no seu lugar, vai orando por eles, orando pela família, ora pela saúde, vai intercedendo, vamos fazer um clamor pela nossa liderança, pedindo que o Senhor abençoe, pedindo que o Senhor fortaleça. Pedindo que o Senhor renove as forças, renove a alegria, renove a paz. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 12. No verso 23. Se puder projetar, eu agradeço. Primeira Samuel, 12, 23. 1 Samuel 12. Eu queria que você lesse comigo até ali onde está a palavra voz. Vamos ler juntos? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel está dizendo assim, olha,
que esteja longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Que nós não cometamos o pecado de deixar de orar pela nossa liderança. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esses dias que estivemos juntos aqui como igreja. E nós somos agradecidos ao Senhor por coisas novas que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer na vida dessa igreja. E eu quero te pedir, Deus, que estes líderes que aqui estão, estes homens e mulheres, se sintam sustentados pelo Senhor. Às vezes o braço cansa, às vezes é difícil. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre envia alguém para nos socorrer, para nos apoiar. E essa igreja de pé está assumindo um compromisso de sustentar em oração, em apoio a cada um desses líderes. Que isso não seja só uma mera emoção, uma comoção, um término de conferência, mas seja uma decisão de vida. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma última coisa aqui. Eu acho que eu posso falar isso também no seu nome, Baruch. Vai ser uma coisa boa. Fica tranquilo. A gente se sente muito feliz, irmãos, quando a gente vem numa igreja como essa, e a gente é muito bem tratado, a gente recebe palavra de apreço, a gente recebe palavra de carinho. Um irmão fala assim, olha, que bênção, olha, volte outras vezes. Isso faz um bem enorme para a gente. Mas às vezes a gente não tem esse mesmo carinho com quem está aqui todo dia. Então, não estou dizendo para você, eu não estou abrindo mão de palavra de apreço, não. Se o Baruch não quiser, é problema dele. Pode me abraçar, pode falar que eu fui uma bênção, eu não fico triste com nada disso. Mas eu vou dizer um negócio para você. Nunca faça mais pelos de fora do que vocês podem fazer por esses que estão aqui todo dia com vocês. Que vocês possam, assim como nós nos sentimos amados e honrados aqui, que vocês possam continuar amando e honrando os seus líderes. Pastor, obrigado. Deus fortaleça você a cada dia.